O silêncio na sala de parto foi interrompido pelos gritos dos médicos quando eles viram o que o bebê havia feito. O Dr. Carlito, médico do Oklahoma, quebrou o silêncio depois de um longo período de tempo, revelando o que ele e toda a sua equipe médica haviam testemunhado naquela trágica noite na sala de parto. Algo que eles não poderiam acreditar com seus próprios olhos no que estavam presenciando, pois o que ocorrerá ali era de uma tristeza incrível. Amanda Vigal era o nome daquela mulher que foi internada no hospital. Ela chegou, assim como todas as outras mulheres que se dirigiam à maternidade, com um grande sorriso e uma grande fé no futuro. Seu marido nunca se afastou dela. O homem demonstrava ser muito apaixonado por sua esposa e muito zeloso com ela, cuidando de cada detalhe. Ele ficou encarregado de tudo aquilo. O casal estava ansioso para realizar o ultrassom de rotina que lhes diria se a gravidez estava indo bem. Quando, finalmente, o médico conseguiu visualizar o pequenino na tela, ele não pôde conter a surpresa em seu rosto, o que preocupou muito os pais. O médico, por seu lado, não disse nada por algum tempo, aumentando ainda mais a ansiedade dos angustiados pais. Por fim, o médico chamou o casal para dar-lhes as boas novas. Os pais ficaram desesperados ao perceber que a situação de seu filho era algo que nunca havia presenciado antes. A mãe não conseguiu segurar suas lágrimas enquanto fazia perguntas ao médico sobre o que estava acontecendo com o seu pequeno. O médico, surpreso, não sabia o que dizer, pois ele nunca tinha visto um bebê tão pequeno com o dobro do tamanho normal. Ele, então, pediu para os pais consultarem os colegas dele para achar uma solução para aquela situação. Os médicos se mantiveram tranquilos e começaram a fazer exames regulares para controlar o crescimento do bebê. Infelizmente, as previsões do médico não se mostraram corretas e o útero da mulher se tornou anormalmente grande em um curto período de tempo. Apesar disso, os médicos não perderam a esperança e tentaram controlar o crescimento do bebê com vários medicamentos e outros tratamentos. A saúde da criança e da mãe estava em risco devido aos tratamentos médicos constantes. Com o tempo, o peso excessivo e a compressão de seus órgãos causaram complicações no sistema delas. Por isso, a mãe do bebê teve que ficar no hospital até que uma intervenção fosse possível. Francisco, pai do bebê, estava extremamente preocupado com sua esposa, pois ela estava sofrendo muito. Ressentindo um grande amor por sua companheira, ele decidiu escolhê-la. Acreditava que, com o passar do tempo, eles poderiam ter mais filhos. No entanto, ele não estava disposto a colocar sua amada em risco. Ela não conseguia pensar em nada além da criança que carregava em seu ventre. Desde o primeiro momento em que soube que estava grávida, amou o bebê e não ficaria indiferente a qualquer dano que fosse feito a ele. Apesar de todos os sentimentos, ela se recusava a deixar de amar a criança e a se proteger a qualquer custo. A mulher decidiu enfrentar o seu marido e proteger o bebê ao que estavam esperando. No 7º mês de gestação, os médicos concluíram que não podiam mais adiar o parto, pois a dificuldade respiratória devido ao grande tamanho que o bebê adquirira era preocupante. Imediatamente, a sala de parto foi preparada para o evento. O homem sentiu seu mundo desabar quando viu sua esposa entrar na sala de cirurgia para cesariana. Ela precisava dele ali e os seus gritos o convenceram a ficar. Ela lhe pediu para prometer que amaria o seu bebê tanto quanto a ela, e sabendo que ela estava correndo o risco de perder a vida, ele não conseguiu conter as lágrimas. Aquela promessa foi tudo o que precisa selar o amor eterno entre eles. Ele prometeu a Deus que faria qualquer coisa, mas quando percebeu que isso poderia custar-lhe a vida, não foi capaz de dizer a palavra. Ela olhou desesperadamente à medida que entrava em anestesia e tudo escurecia. Os médicos fizeram de tudo para que tudo corresse bem, mas infelizmente, ao tentarem tirar o bebê, a mãe sofreu complicações e lutou com toda a sua força, mas não foi suficiente. E, nesse momento, ela partiu. Todos ficaram chocados quando viram o tamanho do menino, já era quase impossível para a mãe sobreviver ao parto. Os médicos não tinham grandes esperanças de que ela conseguisse, mas ela decidiu arriscar por amor. De repente,
Um grito terrível cortou o ar, e o pai perdeu a cabeça. Todos ficaram horrorizados com a reação do homem. O homem, cheio de lágrimas, caminhou pelo cômodo enquanto abraçava sua esposa, que já não estava entre os presentes. De repente, começou a ofender o seu filho, dizendo que ele havia tirado o amor de sua vida. O incidente abalou muito a todos que ali estavam. Em especial o Dr. Carlito, que teve que cuidar do menino por muito tempo pois o pai não queria ver, nem mesmo reconhecer, o filho. Foi naquele lugar que ele simplesmente desapareceu com sua esposa e não houve notícias dele novamente. O médico ficou triste ao ver o pequenino que tinha sido enormemente amado pela mãe, mas, infelizmente, ele compartilharia o destino de tantos outros pequeninos abandonados ali. Seria enviado a um orfanato. Ali não receberia todo o afeto que sua mãe lhe poderia dar. Mas, pouco antes de ele ser levado para longe, alguém entrou, chamando a atenção do médico. Marcos, que estava mais restabelecido, sorriu para o menino. O médico perguntou se ele poderia carregar o garoto e, ao receber um sim, Marcos imediatamente começou a pular enquanto dizia frases como "Como posso deixá-lo? Se você se parece tanto com ela? Como posso deixá-lo, se ela amou tanto a ponto de dar a vida por você?" Aquilo tocou o coração do médico, que jamais esqueceria a dor e o amor que tinha visto nos olhos do homem que foi embora com seu filho. Antes de ir, com seu filho ele olhou para o céu e fez uma promessa à sua esposa que adormeceu para sempre. Ele jurou que cuidaria com muito amor por toda a sua vida, como ela teria feito, pois ele era um novo amor de sua vida, e ele queria que ela se sentisse orgulhosa dele. Chega ao fim mais uma história. Esperamos que tenha sido de seu agrado. É verdade que às vezes Deus nos coloca no meio de situações complicadas, mas é preciso ter coragem para perseverar. Precisamos entender que às vezes enfrentamos desafios e que, para nos sairmos bem, precisamos nos perguntar o porquê das coisas acontecerem. A melhor maneira de lidar com esses desafios é com amor e gratidão, pois, independentemente de sua natureza, eles fazem parte de nossas vidas. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Um abraço e até logo!